Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Casualmente Podcast. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje com a Carol, minha convidada de hoje, e a gente vai bater aquele papo casual, aleatório sobre saúde mental e emocional. A gente vai falar muito sobre estresse, sobre ansiedade, sobre tensão hoje e um papo bem descontraído. Vamos lá, Ká, vamos falar um pouquinho sobre estresse e ansiedade? Essa tensão que a gente vive no nosso dia a dia, que às vezes atrapalha a gente pra caramba. Eu acho que não existe um ser humano nesse mundo que não conheça a sensação do estresse. E a cada dia existem mais pessoas se desrespeitando, entrando numa competição, numa corrida contra o tempo, pra ser alguma coisa, pra chegar em algum lugar. E eu acho que acaba passando um pouquinho do limite, daquilo que a gente realmente consiga suportar por muito tempo, né? Somos seres humanos, não somos robôs. E aí, Ká, você se considera uma pessoa estressada de vez em quando? Você fica irritada? O que faz você se sentir assim quando você perde um pouquinho a linha aí na tensão do dia a dia? Sim, realmente, dia a dia eu percebo que é difícil não ter um certo grau de ansiedade ou estresse na vida realmente corrida que a gente vive hoje. Então, principalmente com os afazeres, as rotinas do dia a dia, eu sinto, sim, um grau de ansiedade. E eu sinto, principalmente, eu percebo também para lidar com todas as atividades de uma vida profissional. E uma delas, hoje em dia, que a gente convive cada vez mais e precisa, são as redes sociais. Verdade. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com essa parte da vida e controlar a ansiedade junto com tudo isso. Pois é. Eu acho que é uma correria, é um cenário que o ser humano se colocou e a tecnologia também trouxe pra gente de muito estímulo. Então, são trocas a cada 15 segundos, a cada 30 segundos que fazem com que a nossa mente fique acelerada, de uma maneira geral. Fora aquela rotina que a gente já leva no dia a dia de trabalho, que muitas vezes é excessiva, muitas vezes, na maioria das vezes é excessiva, e leva a gente a um desgaste muito grande dentro da gente. Saber os nossos limites perante a sociedade, perante a nossa vida profissional, familiar, amorosa, nossa rotina, de uma maneira geral, é super importante para que a gente não entre em um desespero, num estresse muito grande e que a gente não fique com o nosso pavio curto, né? Porque é uma coisa que acontece bastante. As pessoas, elas vão perdendo a paciência uma com as outras, o estresse, ele vai ficando enorme. A gente percebe isso, inclusive, no meio da rua, a gente percebe isso no trânsito hoje em dia. É briga por qualquer coisa, um perdendo a paciência com o outro a todo momento. Então, a gente precisa realmente se alinhar para que a gente entenda os nossos limites e assim, entendendo os nossos limites, a gente consegue ficar menos estressado. Mas não tem quem consiga viver hoje sem um celular, sem uma rede social. E esse estímulo, ele tende, a longo prazo, a deixar a nossa mente, um pouco acelerada, até demais, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente precisa, de uma forma ou de outra, fazer os nossos horários e se permitir a distância disso daqui em alguns momentos do nosso dia. O problema é que a gente acorda olhando para o celular, a gente almoça olhando para o celular, a gente toma o nosso café da tarde olhando para o celular, janta e vai dormir olhando o celular. Só na hora que a gente não aguenta mais, muitas vezes que a gente deixa esse celular de lado, coloca o nosso despertador para começar um novo dia. Então, quando a gente se vê longe disso aqui, é onde a vida realmente acontece. A gente está trocando uma vida de verdade por uma vida de mentira, que acontece aqui dentro. Onde tudo é perfeito, onde tudo está alinhado, onde tudo está gostoso. E nem sempre é assim. E a vida está acontecendo a todo instante, a todo momento, na nossa frente. Né? De que adiantaria agora a gente estar conversando aqui, mexendo no celular, ou querendo mostrar para uma outra pessoa que não está aqui, que não está sentindo, que não está na presença do momento, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que vem de um desequilíbrio, até de uma falta de autoconhecimento, nesse sentido também, da gente se dispersar um pouquinho, né? Exatamente, o que eu percebo é exatamente isso. E a dificuldade no mundo imediatista que a gente vive hoje, onde as respostas têm que ser de forma muito rápida e acelerada, como dar conta da vida real, das tarefas da vida real e dar conta também de responder de forma imediata ali o celular. Então, tanto até por redes sociais, mas também de forma imediata as pessoas, né? Então, acho que essa é a principal dificuldade das pessoas hoje em dia, de como estar presente também com o celular e também Não, e é incrível, né? Porque se a gente for para pensar, ter um diálogo hoje em dia, frente a frente, ele causa um pouquinho de dificuldade, porque quem de nós escuta o áudio na velocidade 1?
Muitas Não. vezes a gente acelera. Então, quando a pessoa tá na nossa frente querendo falar pra gente, fala, nossa, que lerdo, fala um pouco mais rápido, tá, vai direto ao ponto. Ou seja, a gente tá Exatamente. impaciente pra se relacionar. A gente não consegue, é sempre na correria, é sempre de qualquer jeito. Então, realmente, é um estresse, é uma questão aí presente na vida de todo mundo, mas que a gente vai precisar se adaptar, né? Pra que a gente não fique doente. É o que tá acontecendo com muita gente. Você acha que você passa muito tempo no celular, cara? Eu sinto que sim. Eu sinto que eu passo mais do que deveria e deveria fazer algum equilíbrio exatamente nessa parte de não dormir e acordar do lado do celular, que é onde eu sinto que aumenta a minha ansiedade. Sim. E talvez dividir melhor esse tempo e talvez deixar as pessoas esperando um pouquinho, não tem problema, tá Pois tudo é. bem. Respeitar o nosso tempo é importante, né? Entender que o tempo aqui, ele é um pouquinho diferente. E sabe o que também vem intensificando isso? Eu acho que é a questão da gente trabalhar com o celular. Não é mais um lazer. O celular é o nosso meio de trabalho para muitas pessoas. Até quem não trabalha com Sim. internet, capta cliente, tá conversando no WhatsApp, então a todo momento precisa estar olhando nisso aqui. E a Uhum. gente percebe que a gente olha mais pro celular do que para as coisas à nossa volta, né? Então, realmente, é uma coisa estressante que vai tomando um espaço que a gente não gostaria, né? Mas que a gente se acostuma. Esses dias eu tava atendendo uma pessoa e ela falou assim: Nossa, eu tô sem fazer nada e eu tô agitada. Por quê? Porque não sabe curtir aquele momento. Tá tão Exatamente. acelerado, a vida tá tão corrida 100% do tempo, que na hora que tem férias, precisa ir de uns 5 dias para começar a relaxar, para viver aquela experiência, porque não tá conseguindo. Tá no Caribe, mas não tá conseguindo relaxar, porque tá acelerada, porque a mente, ela acostumou a sempre ter que fazer alguma coisa. Ela não Uhum. sabe não fazer nada, ela não sabe contemplar, ela não sabe ficar no presente. E isso é muito ruim para nossa cabeça. Estar tendo que produzir a todo momento é muito ruim. Exato, eu sinto que a gente vive hoje já pensando no próximo passo. Sim, sempre no próximo passo, sempre no próximo momento, né, cara? É realmente complicado. Bom, para esquentar esse assunto, eu vou responder algumas perguntas de alguns seguidores, para a gente dar continuidade nesse assunto legal. Me perguntaram, eu não consigo concluir os meus projetos e paro tudo pela metade. Gente, o meu comportamento, ele resume minha dificuldade ou minha facilidade em concluir determinada coisa. E mudar o comportamento é um grande desafio para a grande massa. E isso eu tô falando em condições naturais, tá? Isso não inclui TDAH ou qualquer questão diagnosticada pelo médico, tá? Mas a mudança de comportamento, ela acaba sendo um desafio para todo mundo de uma maneira geral. Porque algumas coisas, elas já estão automatizadas, já funcionam sem demandar muita energia. Agora, se eu te oferecer algo muito bom em troca, para essa mudança, eu tenho certeza que você vai dar seu máximo. Se eu te disser que você vai ganhar 5 milhões de dólares para você mudar esse comportamento e se manter firme nos próximos 3 meses, você não consegue? Tenho certeza. Então, reveja os seus estímulos para essas mudanças que você não está conseguindo fazer. Como ter amor próprio se eu não me sinto amada por ninguém? Se olha no espelho, se enxergue, se identifique. Ah, Luana, mas eu não gosto do que eu vejo. Parte do problema está aí. O que você faria para gostar? O que você construiu ou o que construíram na sua mente que faz você não gostar daquilo que você enxerga? Escuta uma coisa, se você não mudar a crença que faz você pensar a seu respeito de forma negativa, tudo vai partir dessa linha de pensamento e você vai viver coisas parecidas com esse pensamento, parecidas com esse comportamento, e as pessoas não vão enxergar aquilo que você também não enxerga. E isso faz com que um looping de reforço dessa crença negativa aconteça no externo também. Ou seja, as pessoas vão reforçar essa ideia de que você não pode ser amada e de que não existe nada de bom em você. Sendo que tudo está partindo dessa ideia e desse pensamento que faz você viver essas experiências e te coloca nessas situações. Não me sinto merecedora de nada e me sinto excluída de tudo. E você acha que por você não se achar merecedora, você está passando que informação e tendo qual comportamento diante das pessoas? Você nem percebe, mas as pessoas enxergam o quanto você se anula. As pessoas fazem a mesma coisa que você faz, te excluem da possibilidade de merecimento e de pertencimento. Grande parte de como a gente age está baseado naquilo que a gente acredita. O merecimento, ele vem de uma construção interna, de uma reunião de pontos que você e mais ninguém vai precisar identificar de positivo dentro de você. Comece. Eu acho que sou pouco para a pessoa que eu estou me relacionando. E agora? E agora que, enquanto você achar essa pessoa fantástica e não se levar para esse lugar fantástico junto com ela, você vai acabar criando uma distância entre vocês, que vai ser percebida em breve por essa pessoa que não vai mais querer estar do seu lado. Porque você mesma já se tirou do lado dela. Ela tá em cima e você tá embaixo. Não tem problema nenhum a gente admirar as pessoas que a gente se relaciona, mas entendem, em hipótese alguma, ela tem que ficar maior que você, dentro de você, dentro das suas convicções. Se leve junto para esse lugar.
Não consigo me posicionar, travo e me sinto manipulável pelas pessoas. Tem muita gente que me traz isso. Você não toma decisão alguma na sua vida se você não se sentir seguro. Se você não está seguro, você está inseguro. E essa insegurança, ela te coloca numa fragilidade, numa indecisão, que gera toda essa manipulação externa. Pensa comigo, se você está sendo manipulado em algum aspecto, é porque você está em dúvida. Você não tem segurança daquilo que você é, você não consegue ter firmeza daquilo que você faz. Não existem certezas suficientes dentro de você para que você se posicione. Então, é óbvio que o posicionamento ele não vai acontecer. Então, o que você precisa é se fortalecer internamente para que você consiga falar com certeza, agir com certeza. E aí, Ká, se identificou com alguma dessas perguntas? Várias. Queria aproveitar até para puxar um link a essa última pergunta que você respondeu, essa questão da segurança, né? Mas, assim, como buscar essa segurança, né? Como que a gente conquista essa segurança? Eu realmente percebo que às vezes a gente depende tanto da aprovação, às vezes, dos outros, de coisas que internamente, às vezes, a gente já tem, mas acaba buscando. Exatamente. Muitas vezes a gente já tem muitas coisas, mas a gente acaba buscando no externo para que a pessoa possa enxergar, porque o olhar do externo é muito mais interessante, vamos combinar, né? Só que essa base que a gente fala, ela pode ter sido construída na infância. Essa base, ela tá ligada às coisas que você sabe fazer, às coisas que você já construiu, que você já viveu, alguma facilidade que você tenha, alguma característica positiva que você tenha. Tudo isso é um tijolinho que vai formando a sua base. O problema é que, para a gente identificar tudo isso, a gente precisa olhar para dentro. Então, por isso que, mais uma vez, o autoconhecimento aí, ele entra de uma forma muito forte. Lógico que uma base familiar extremamente importante, uma base de amor, de carinho, de afeto, de conexão. Isso aí não deveria faltar para ninguém, mas falta. E aí, por ter faltado, ou pela pessoa ter assumido um papel, um lugar que não era dela, na sua família, na sua vida, ela acaba ficando em falta com algumas coisas, aí ela cresce com um buraquinho. E aí ela vai buscar isso fora, porque ela vai buscar. Tá sentindo, tá dentro. Então, o que ela precisa, na realidade, é entender quais são as características que ela pode pegar de um tijolinho e de outro para formar a base dela. E entender que nem sempre vai ser do jeito que a gente gostaria, né? Por exemplo, eu adoraria ter tido uma base familiar incrível, maravilhosa, afeto, carinho, amor, atenção. Todo mundo adoraria não ter tido problema, não ter que resolver problema na adolescência, na infância. Mas não, às vezes isso não vai acontecer. Então, essa busca de validação externa a todo momento, essa busca de segurança no outro, tá falando dessa insegurança que existe por quê? Porque eu não tô com esses tijolinhos perto de mim, eu preciso montar isso. Quando eu montar isso, ninguém derruba. Ou seja, a sua base ela tá muito pequenininha. Qualquer um que te empurra, você cai. Eu preciso de uma coisa um pouquinho mais ampla, preciso de um negócio um pouquinho maior, entende? E essa construção vem através de um olhar para dentro. De entender que é adulto, de entender que cresceu, de entender que agora quem faz por mim sou eu mesma, não é minha mãe, não é meu pai, não é ninguém, entende? E dói saber disso. Agora eu também não quero. Por quê? Porque aí a criança interna tá aqui dentro, gritando. Exatamente. E fala muito sobre as crenças limitantes, que você comentou também, Sim. né? Só que, às vezes, como identificar? Eu percebo muitas crenças entre as pessoas, mesmo entre amigas, e às vezes a gente convive mesmo com elas e nem percebe. Como identificar essas crenças? Toda crença, a gente acredita em muitas coisas na vida e a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, desde que a gente era pequenininho. E muitas dessas crenças são legais, são positivas, são estruturais, ajudam a gente a ser alguém, né? A construir um pouquinho, constituir um pouquinho daquilo que a gente é. O problema é que alguma dessas crenças, elas limitam. E aí vem o nome, crenças limitantes. Se elas estão limitando, elas estão impedindo a gente de viver a totalidade daquilo que a gente é, em essência, entende? Por quê? Por conta de algum trauma, por conta de alguma questão vivida, ou por conta de alguma coisa que talvez alguém que convivia com a gente, ou que convive com a gente, tem como convicção, tem como certeza e passa aquilo pra gente. Então, por exemplo, não, trabalhar por amor não dá, não. Tem que ser por dinheiro. Não, isso aqui, tem que trabalhar pesado para conseguir dinheiro. E, ou seja, são algumas crenças
bobas, né? Mas que a gente acaba observando. Homem não presta, tá difícil de arrumar um relacionamento hoje em dia que preste. E aí a pessoa vai se conectando com isso, com ideias que às vezes nem são delas. Por quê? Porque ela não sabe se conectar com ela mesma. Ela não sabe ter suas próprias ideias ou aquilo já está construído e enraizado devido a alguma situação que ela viveu. Então, como que eu identifico uma crença? Tá me limitando muito? Uma crença limitante, né? Uma coisa que eu acredito tá me limitando, tá impedindo de ser feliz? É uma crença limitante. Tem algum trauma? Vai gerar crença limitante, vai gerar padrão de comportamento. Então, sempre que eu acredito em alguma coisa, a gente não fala que sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente já deixou outra para trás? Sim. Então, toda escolha gera uma renúncia. É a mesma coisa com uma crença. Eu acredito numa coisa, eu já deixo de acreditar em outra. Então, a todo momento, eu preciso só dar uma olhada, dar uma investigada dentro de mim para ver se, de fato, esse negócio que eu tô acreditando tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal. Tá me ajudando ou tá me limitando, entende? Mas baseado também em questões que estão mal resolvidas, às vezes, dentro de você. Sim. E o que eu faço com essa crença limitante? Como que eu deixo ela pra trás? Exato. E o que você tá falando é muito legal, porque geralmente a gente quer deixar pra trás. Não, quero me livrar desse negócio. Sim. Luana, eu não quero saber, eu só quero tirar de dentro de mim. E a gente quer tirar e arrancar porque incomoda, porque é ruim, porque limita, né? Como o nome diz. Só que eu só consigo deixar pra trás e tirar isso de mim olhando. Então é muito individual por conta disso. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu não consigo dinheiro. Então, eu vou ter que entender de onde que vem essa crença, primeiramente. Vem do meu pai? Vem da minha infância? Vem da minha família? Vem porque eu já fiz 10 mil entrevistas e não passei em nenhuma? Então, assim, eu preciso entender onde está o problema. Identificando o problema, aí eu vou começar a destrinchar um pouquinho, eu vou começar a fragmentar, que eu brinco, né? De subdividir para colocar em fila indiana e olhar um por um. Eu olho um por um para saber o que eu posso fazer com cada uma dessas coisas que eu identifiquei. Senão eu não vou me libertar, senão eu não vou me soltar. Então, é uma coisa um pouco desanimadora, porque você fala, ai, que trabalho, meu Deus, vou ter que olhar para tudo isso. Achei Sim. que eu ia resolver Não. agora. Vai resolver depois, agora não, mas vai resolver. Mas é muito legal as suas perguntas, Kai. Eu acho que são dúvidas que realmente as pessoas elas têm, elas carregam, e vem muito esse como, tá, Luana? Mas como que eu mudo? Assim como nos comentários eu recebo muito isso, né? Nossa, Luana, mas como que eu resolvo isso? Mas como que eu faço aquilo? E não tem muito o que a gente possa fazer a não ser olhar. Né? Não tem. Se eu peço pra você entrar num quarto escuro, totalmente, nossa, um breu, escuro, escuro, escuro. E eu peço pra você pegar, sei lá, o meu celular que tá lá. Você vai ficar, uma coisa que se você acendesse a luz, você pegaria assim, tipo, 10 segundos, você vai ficar ali alguns minutos procurando e tateando pra ver o que você acha, que é o que muita gente quer fazer. Aí escuta um barulho e se assusta. Aí escuta um negócio, tropeça no negócio e se machuca, que é o que acontece no nosso inconsciente, porque não acende a luz. E como que eu acendo a luz? Tendo coragem de olhar para as minhas questões, que nem sempre vão ser questões aí muito bonitinhas. A gente tem defeitos, a gente tem o nosso lado sombra, a gente tem dificuldades, defeitos, né? Que a gente considera algo ruim. Então, é realmente desafiador aí. E, falando de estresse, Ká, e falando sobre essa questão de tempo, de dormir, de correria, eu queria te perguntar uma coisa. A Ká, para quem não sabe, ela é dentista. E eu queria entrar num assunto que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a questão do bruxismo. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, Ká. Como que funciona, assim? O bruxismo, na minha visão, da minha área, é gerado por uma tensão, né, na mandíbula, que faz com que a gente aperte ou fique rangendo, né, os dentes, e isso causa inúmeros problemas, porque a pessoa não dorme direito, aí ela já não consegue produzir no dia dela, ela não consegue se sentir bem, e aí fica aquela coisa meio arrastada, tem que tomar remédio, e sem um sono a gente sabe que a saúde mental vai lá pro espaço. Eu queria saber um pouquinho de você. Você atende bastante gente com bruxismo? Atendo. Hoje eu recebo, eu posso dizer que a maioria dos meus pacientes eu considero que precisaria fazer algum tratamento para esse bruxismo. Por que algum tratamento? Alguns chegam sem dor ou sem incômodo, nem percebe que estão fazendo esse apertamento. Né? Mas, realmente, devido a todas essas questões que a gente conversou aqui, o que eu hoje percebo e recebo dentro do consultório são pacientes que estão mais ansiosos, estão com um dia a dia muito corrido e isso vai refletir em alguma coisa. Então, realmente, chega um paciente, quando ainda é um caso
indolor, chega um paciente que já está com faceta de desgaste, está com os dentes com um certo desgaste. Quando tem algum incômodo, pode gerar enxaqueca, alguma dor muscular, articular. Então, tudo isso a gente vai avaliar no consultório. Mas, realmente, o que eu percebo é esse aumento da ansiedade que está gerando uma consequência aqui no consultório. A minha recomendação, né, o meu tratamento, ele envolve, claro, além daquela placa do bruxismo, outros tratamentos. E, com certeza, também, eu sempre oriento em conjunto com a terapia. Que é maravilhoso, né? Exatamente. Eu acho que tudo conversa com a saúde mental e emocional e eu acho que todas as áreas, elas podem, de alguma forma, se ajudar. Tudo é importante, né? Eu também indico muito, né, para os meus pacientes cuidarem dessa parte, além do mental e do emocional, que gera toda essa tensão, cuidar realmente porque precisa. Eu falo que a gente, às vezes, cuida do sintoma e, às vezes, a gente cuida da causa e, às vezes, a gente cuida dos dois, né? Na minha área, cuidar dessa parte, quando vai no dentista, faz uma plaquinha, é um sintoma, porque a causa eu preciso trabalhar o quê? O que está causando aquilo? Exatamente. Aquele estresse, aquela ansiedade, aquela tensão. Mas eu acho super importante estar em conjunto com outro profissional. As áreas, elas podem se ajudar. E eu acho incrível. E eu, inclusive, tenho um pouco de apertamento por tensões, às vezes, no dia a dia, quando me pego um pouquinho mais ansiosa. E realmente é muito desconfortável. Fora a dor, né, que fica no dente também. Pode quebrar também, né, Ká? Exatamente, exatamente. Essa questão da proteção, né, é importante para evitar fratura, desgaste dental. E realmente foi exatamente como tu falou, a importância de tratar não só a consequência, mas a causa. Porque muitos pacientes chegam no consultório e buscam esse tratamento imediato, né? E Sim. o que eu tento comentar é exatamente isso. A gente tem que avaliar todas as questões que estão levando a esse comportamento. Exato. E uma delas, com certeza, pode ser o sono, né? Que eu tento levar em consideração também nos hábitos do paciente. A questão da terapia, da ansiedade, da correria do dia a dia. E até hábitos como de exercício físico e outras questões. Perfeito. Então, é uma questão multidisciplinar, né? Que eu tento passar para o meu paciente. A importância também, principalmente da terapia. No conjunto de todas essas atividades, a gente E tem uma também esse negócio do efetividade. bruxismo também vai, por exemplo, vou no dentista, vou fazer uma plaquinha. Quantas pessoas eu já atendi? E pessoal lá de casa também, que já fez a plaquinha e não consegue usar essa plaquinha. É um Nossa, problema. é um problema usar a plaquinha. Aí a pessoa vai lá, faz tudo pra pegar a plaquinha, mas não consegue usar a plaquinha. É uma questão de adaptação, né? Sim. E a adaptação, eu brinco que é com tudo na vida também, né? A gente precisa dar uma forçadinha de início pra gente conseguir entender, para nosso interno conseguir compreender o porquê que eu tô fazendo aquilo. E dar uma vontade de arrancada, uma vontade, assim como quando eu peço para um paciente mudar um hábito, mudar um comportamento, né, para gerar um outro hábito, ele não consegue, né, às vezes se manter ali, mas precisa tudo, até a plaquinha, ela precisa de uma adaptação e precisa de forçar um pouquinho e ter um pouco de disciplina. Não, todo dia eu vou colocar. Se todo dia eu vou colocar, todo dia eu vou colocar. Lembra dos 5 milhões de dólares? Então, se a pessoa me der 5 milhões de dólares para usar a plaquinha todo dia por 3 meses, eu vou usar. Não, e até chegar no ponto, como assim, como outros hábitos, que a gente depois não consegue viver Automatiza. sem. Eu sou uma paciente também, e eu não consigo dormir sem hoje em dia. Então, essa construção do hábito é importante. Sim. Vamos dizer assim, ela é importante porque depois gera esse hábito e a gente não consegue viver sem. Sim, precisa mesmo, né? Não tem jeito, porque gera um monte de consequência negativa. Eu ainda tô me adaptando a essa plaquinha, viu? Vamos conversar depois. Vamos conversar depois, porque a plaquinha não tá indo muito bem, não. É complicado, né? Então, para vocês verem, né, como tudo hoje em dia pode gerar uma tensão e uma somatização, porque isso não deixa de ser. Eu tô somatizando no meu corpo uma emoção na minha mandíbula. A gente fica com o olho piscando, com a bochecha tremendo. Por quê? Por conta dessa tensão aqui. E chega a sentir dor e dá um monte de questões aí também, né? Fala? Articulares. Exatamente, exatamente. E então, queria até te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Pensando nesse paciente que eu recebo no consultório, o que você falaria para ele se estivesse lá comigo em relação a esse tratamento, essa importância de ele seguir esse tratamento contigo também, vamos dizer assim, de forma multidisciplinar, né? Sim. Eu diria para ele que a gente precisa olhar para um todo,
a gente precisa se distanciar, às vezes, de um problema e entender que ele tem vários lados, né? Então, eu posso olhar aqui, eu posso olhar aqui, eu posso olhar aqui. Então, assim, se ele olhar para a questão só da plaquinha, muito provavelmente ele vai conviver com esse problema sempre, vai estabilizar aquilo e tudo mais, mas vai ficar ali aquela questão. Agora, a partir do momento que ele olha para uma causa, que ele olha para o estresse dele, para a mente dele, para os comportamentos dele, para a rotina, para o trabalho, olha como já envolve um monte de coisa. Tô estressado por quê? Ah, tô trabalhando muito, então peraí, eu preciso olhar o meu trabalho. Ah, eu tô no relacionamento e eu acho que a pessoa tá me traindo, e eu tô nervosa, eu tô ficando um pouco tensa na mandíbula. Ok, então eu preciso olhar aquele relacionamento ali. Então, eu diria para a pessoa que quanto mais ela olhar por outros ângulos e com mais distância, mais fácil vai ser para ela conseguir parar, né, com a questão de dar continuidade nesse estresse e somatizando dessa forma. E é muito interessante você falar isso, porque o paciente que eu recebo, muitas vezes, ele acha que tá tudo bem, que essa vida, ela tá tranquila, tá tudo bem viver assim. E vamos dizer que normaliza essas situações. Então, é exatamente esse paciente que eu preciso que lide também com essas questões, que trate ali com a terapia, que não tá tudo bem essa vida tão corrida, tanto que eu tô percebendo nos Exatamente. dentes. Não tá tudo bem, não tá legal. E realmente, o que você disse acontece muito. As pessoas estão normalizando coisas que não são para serem normalizadas. E às vezes eles ainda brigam quando chegam na minha frente no consultório e falam assim: mas eu sempre dei conta. Não é possível que eu não esteja mais dando conta. Não é que você sempre deu conta, você esgotou toda a sua possibilidade de dar conta. É isso que as pessoas não entendem. A gente tem limite. E a gente precisa saber quais são esses limites, quais são essas bordinhas pra gente caminhar na nossa vida. Porque não tá normal, não é normal ter essa questão. Ah, não, eu tenho desde sempre, eu sou assim mesmo. Não, você pode mudar. Você quer mudar? Aí é uma pergunta que eu faço. Você quer? Você deseja ou você acha que desse jeito tá bom? Entende? Sim. Qual que é o ganho que você tem também em estar com essa questão para ser trabalhada? Tem muita gente que não consegue soltar. Aquilo, às vezes, faz parte dela tanto tempo que vira amiga dela. Sim. Né? A plaquinha vira amiga, tudo vira amigo, entende? Exatamente. Então, é muito complicado e precisa, sim, olhar por esses vários lados diferentes, porque às vezes a gente está focando só em uma coisa e não é aquela coisa só para focar. Isso eu falo com tudo. Quantas vezes pacientes com questões importantes, emocionais, que estão sempre olhando, às vezes anos e anos, olhando de uma forma só, e eu falo, não, dá um pouquinho, dá uma volta nessa questão. Se você olhar para o outro lado, talvez você vai ver uma outra coisa que está gerando isso. Eu sempre falo, pô, se minha parede está com umidade e eu já pintei, já fiz, eu preciso bater, martelar, abrir para ver o que tem lá atrás. Ir lá no vizinho, às vezes, para ver o que está acontecendo, se está vindo de cima, se está vindo de baixo. Porque senão eu vou permanecer com aquele problema. Aí eu vou pintar, vai ficar bonitinho daqui 6 meses, daqui 3 meses, vai estar tudo ferrado de novo. E aí a pessoa, não, essa parede é assim. É isso que as pessoas fazem. É isso, porque elas não olham para a causa. Por quê? Porque dá trabalho. Exatamente. Porque tem um gasto, né? Na parede a gente tem um gasto financeiro, mas dentro a gente tem um gasto energético. Então, a gente precisa um pouquinho pensar no comodismo. Né? Somos muito acomodados em alguns aspectos e mudar comportamento precisa de esforço. Todo mundo que fala, precisa fluir na vida, a gente vai fluir depois que a gente fizer o que a gente precisa fazer. Você vai fluir na sua profissão depois que você estudar. Terminar sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, o que quer que seja. Eu vou fluir também depois que eu estudar. Ninguém nasce fluindo em alguma coisa. A fluidez vem depois. Tudo bem, se você nunca flui, você já fez faculdade, você já estudou, e não tá dando certo, aí tem um ponto aí importante. Mas, geralmente, a fluidez, ela vem depois de um tempo. Tempo do quê? De disciplina, de prática, de coragem para se colocar na vida, para apresentar aquilo que você tem de melhor em essência, para ser aquilo que você quer ser. Exatamente. E falando um pouco sobre esses hábitos, essas disciplinas, né? E um pouco direcionado ao exercício físico, que eu acho que é a dificuldade de muitas pessoas. Sim. Né? Minha, eu também indico, considero importante no tratamento, mas como manter esse hábito? Principalmente relacionado àquela pessoa assim, ó, que não, olha, eu já tentei, eu não consigo sair de casa, não tenho vontade, como é que faz essa, vamos dizer assim, essa roda girar? Como é que eu crio esse hábito? Sim. É aquilo que eu falei sobre, por exemplo, aquela pergunta que eu respondi a respeito dos 5 milhões de dólares. Essa pessoa, ela precisa encontrar um bom estímulo para que ela vá
à academia. Lógico que a gente está falando, às vezes, de uma parte da população que trabalha longe de casa, que chega em casa estourado, destruído, só querendo dormir e comer, né, para começar um novo dia. Lógico que a gente está falando de uma pessoa que às vezes já tem um hábito a longo prazo, já está enraizado dentro dela e ela não consegue ver uma outra alternativa, uma outra possibilidade, porque ela não abre a mente para esse tipo de possibilidade. Quantas vezes a gente fala assim, não vai dar tempo? E a gente começa, a gente vê que dá tempo, dá para fazer, só que eu preciso me sentir bem. E a questão do exercício físico, a gente sempre se coloca só academia. Às vezes não vai ser na academia o primeiro lugar que a pessoa vai praticar esse exercício físico. Às vezes vai ser num esporte, às vezes vai ser numa natação, às vezes vai ser no futevôlei, às vezes vai ser num tênis, não importa. Então, o que eu indico para a pessoa que não está conseguindo começar a fazer atividade física na academia é que ela comece com outra coisa que dê prazer para ela, mas que ela se movimente de alguma forma. Vai fazer uma luta, qualquer coisa. Quando ela entrar nesse esporte, o que ela vai perceber? Que ela precisa se fortalecer, musculatura e tal. E aí, talvez esse já seja um bom estímulo para manter ela dentro de uma academia. Legal. Porque senão fica aquela coisa, tipo, forçada. Entende? Então eu preciso entender. Luana, mas todo mundo sabe que faz bem a academia. Todo mundo sabe que faz bem, né? O corpo precisa de músculo, né? Só que isso não é o suficiente para manter uma pessoa lá. E aí a gente tá falando de várias coisas. A gente tá falando de uma mudança de comportamento, que é uma coisa bem desafiadora para muitas pessoas. A gente tá falando do estímulo que precisa, ou seja, precisa ter prazer. Eu preciso sentir que eu vou ter um ganho naquilo. E a gente tá falando também do tempo. A gente tá falando da vida, do financeiro, às vezes de uma pessoa que não tem condições porque não tem quem fique com o filho, não tem. Então, assim, são muitas coisas. Lógico que a tendência, a importância e o legal é que a gente não fique, na realidade, pontuando só problemas e que a gente vá para soluções. Treinar um pouquinho a cabeça, tentar solucionar em algum aspecto. Todo mundo tem uma casa, um chão, um teto que dá para fazer exercício físico. O problema é que o estímulo fica pior ainda, porque realmente não tem. Pensa, eu tô com minha cama do lado. Tô cansada, chego do trabalho, vou querer fazer isso? Não, não vou. Então, é um ponto importante, desafiador, sim. Mas eu oriento a pessoa a começar com aquilo que ela sente prazer. Pode ser um esporte, pode ser o que for. Legal. Interessante. É bacana, a gente precisa aprender a se respeitar também, sabe, Ká? Eu acho que esse negócio de forçar, não. A questão é que quando a gente fala sobre se respeitar, as pessoas já acham, não, eu tô me respeitando, então, tô em casa, tô de boa, vou ficar aqui, parada. Não, não é isso também, não é comodismo, mas é se respeitar no sentido de, toda hora eu tenho que fazer alguma coisa, toda hora eu tenho que produzir, toda hora eu tenho que fazer, isso é cansativo. Mais umas perguntinhas aqui dos seguidores que me enviaram. Não consigo esquecer o meu ex há 5 anos e tô esgotada. São emoções que precisam ser liberadas e que você prende. Você tá se maltratando, evitando algo que já tá dentro de você e que precisa sair. Enquanto isso não for liberado por você, você vai viver esse fim em conta-gotas. E o que faz demorar, triplicar o tempo de melhora e muitas vezes está retardando a história que você tanto deseja viver. A chegada dessa história que você tanto tá querendo viver e merece viver. Existe um motivo, às vezes, para você estar vivendo isso em conta-gotas. Você precisa soltar. Existe uma raiva, uma mágoa, uma vontade, uma esperança. Tudo isso precisa ser liberado. Sou reativa e desconto tudo em todos à minha volta. A reatividade é bater ou levou. Não tem elaboração de nada que vem, porque muito provavelmente não cabe mais nada aí dentro. Você está sobrecarregado e não consegue dar vazão aos acontecimentos. Essa reatividade é impaciência gerada por estresse e sobrecarga na sua vida. Ou seja, está na hora de esvaziar, está na hora de soltar, está na hora de mudar, está na hora de transformar aquilo que está passando do ponto que está te deixando assim. Porque muito em breve a socialização vai ser um desafio para você também. Quando que eu sei que eu iniciei de fato o meu processo de autoconhecimento? O autoconhecimento, ele começa quando a pessoa tem interesse em olhar para suas questões, sejam elas positivas ou negativas. Quando não existe essa seletividade. Quando eu sei abaixar minha cabeça para entender que eu tenho defeitos, que eu tenho questões, que eu não sou perfeito. E também quando eu tenho a coragem de olhar no espelho e também entender que eu também tenho características positivas como todo mundo. Então, se você tem medo das suas características escondidas, seus aspectos escondidos, se você não está disposto a enfrentá-las, você não vai se conhecer. Aí você não está pronto. Se o seu processo de autoconhecimento está muito baseado no que o outro quer que você faça, no que o outro deseja, do que o outro pensa sobre você, esse processo também vai acabar não acontecendo. Porque pensa, se eu penso muito no outro, eu não quero que ele veja meu lado sombra. E o autoconhecimento mostra esse lado. Então é muito interno, muito íntimo e algo muito trabalhoso também. Eu me cobro porque eu acho que eu já deveria estar em outro patamar na vida.
para de pensar naquilo que você deveria estar fazendo e começa a prestar atenção na sua própria natureza. Às vezes se faz importante isso, se respeite, é o seu tempo, não é o tempo do fulano. Entenda suas dificuldades e seus desejos íntimos relacionados àquilo que você quer construir na sua vida. A sua jornada, a sua caminhada, ela é única, ela é individual. Presta um pouquinho de atenção naquilo que o seu íntimo está pedindo. Aprenda a se conectar com você. Por isso que eu falo que a espiritualidade é sim importante. Ou seja, acenda a sua conexão, ajusta a sua lâmpada para você brilhar cada vez mais e para você entender cada vez mais as informações que se apresentam na sua vida. Estou reconstruindo a minha vida e está muito difícil. Toda construção, toda reconstrução, ela é caótica. Levanta poeira, às vezes a gente encontra mais problema do que a gente imaginava encontrar, é igualzinho numa casa, tá? E é uma fase que pede paciência, é uma fase transitória. O problema é querer encontrar estabilidade e conforto em algo que ainda não está finalizado. Concorda? E entender isso vai tirar um pouco desse peso na sua mente e vai fazer com que você curta mais esse processo. O grau de estresse e dificuldade relacionado a esse processo de reconstrução é que a gente quer passar logo por ele. A gente tem pressa para chegar logo no conforto. E ele vai chegar, a gente só precisa de um pouquinho de paciência e se respeitar sempre. E aí, Ká? O que você achou dessas perguntas? Nossa, conversando um pouco sobre a terapia em si, né, de forma preventiva. O que tu acha sobre isso? Aquele paciente que vive bem, né, não teria um problema aparente, mas pratica essa terapia como um hábito, né? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente ter alguém que escute sem julgar a gente é super importante. A terapia não é só quando a gente está realmente com algum problema. A gente aqui do Ocidente que vive dessa forma, mas a prevenção ela é super importante. Em todas as áreas também, né? A questão da odontologia também é a mesma coisa, né? Precisa de prevenção, todas as áreas precisam. Então, ao mesmo tempo que um paciente vai lá até você para fazer a limpeza, para fazer os tratamentos anuais, semestrais, o paciente, dentro da terapia, dentro da questão emocional, nem precisa ser só na terapia, mas dentro dessa questão emocional, ela pode e deve se cuidar sempre. E quando a gente fala sobre a prevenção e essa questão um pouco da saúde mental e emocional e terapêutica, a gente está falando, às vezes, de outras formas de olhar para isso. Não só no setting terapêutico, que a gente acaba dizendo que não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue falar, não é todo mundo que consegue se sentir bem, se sentir à vontade no setting terapêutico. Às vezes a pessoa se sente à vontade fazendo outro tipo de terapia, entre aspas. Ela consegue fazer um tratamento um pouquinho, uma meditação, um yoga, e ela trabalha a mente dela da mesma forma, encontrando uma filosofia. Tem gente que pratica o seu autoconhecimento dentro da fé religiosa e por aí vai. Mas olhar para a questão mental e emocional é extremamente importante, como prevenção, sim. Porque na hora que já tá tudo ferrado, às vezes fica mais difícil, né? Exatamente. Então, olhar para isso com frequência, que é o que eu falo para todo mundo, é importante. Quantos pacientes, às vezes, eu libero e aí dá 1 ano, 2, essa pessoa volta pra mim. Às vezes nem isso, tá? Às vezes dá 6 meses, essa pessoa quer voltar pra mim e começa a repetir padrões que a gente já tinha resolvido, entre aspas, né? A gente já tinha olhado, já tinha chegado num ponto bem bacana. E aí eu pergunto, você continuou? Você deu continuidade às coisas que a gente vinha conversando? Ah, não, eu parei tudo. Então, assim, é igual uma casa. A gente pode faxinar e deixar ela muito bonitinha, muito limpinha. Daqui a um tempo, ela vai ficar suja de novo. Então, a gente precisa fazer manutenção. A gente precisa regar isso. Tudo que a gente aprende na vida, a gente precisa alimentar, a gente precisa regar. Então, a mesma coisa com saúde mental. Então, se a pessoa ela tem uma tranquilidade já na vida dela, se ela já tem uma certa sabedoria, um entendimento sobre ela mesma, porque a criação também faz com que isso seja otimizado ou dificultado, né? Depende dos casos. Se uma pessoa tem essa facilidade, ela pode levar isso no dia a dia. E aí acaba sendo muito gostoso, porque não tem uma questão específica. É só aquilo que tá acontecendo no dia a dia. Lógico que tem sempre alguma questãozinha, mas fica um pouquinho mais leve. E é legal também falar a respeito da odonto no aspecto do medo. Por exemplo, eu vou te confessar um negócio aqui. Eu morro de medo de dentista. É um dos meus maiores receios, assim. Eu passo mal, fico nervosa. Pra mim tinha que ter uma anestesia geral. Morro de aflição. Tudo que é relacionado a dente, eu tenho muita aflição. E eu vou contar uma coisa aqui pra você. Eu acredito, né, que tem a ver com um episódio que eu vivi na minha infância. Não só na minha infância. Eu tenho 2 episódios com dentista horrível. Um deles é que eu tinha um dente que ele não caiu e o outro nasceu em cima.
E aí, tava doendo pra caramba e tudo mais. Não vou saber o dente pra te falar. E aí, tava doendo pra caramba. E meu pai tava sem dinheiro. A gente passava por uma situação um pouco mais pesada. E eu sem saber o meu lugar, sem saber o meu tamanho, sem saber como agir como filha, como criança. Eu quis tomar uma responsabilidade pra mim. E eu falei assim, eu só saio desse banheiro hoje quando eu arrancar esse dente. Nossa. E aí eu coloquei o fio dental no dente, eu praticamente acho que serrei esse dente, assim, né, a gengiva, e eu tirei esse dente, toda ensanguentada. Isso acho que é uma coisa que foi traumática, no meu caso, e fez com que eu tivesse esse receio um pouquinho de dente. Hoje eu vejo as crianças, sabe, com o negócio amarrado, com a arminha que vai dar o tiro, a porta que vai fechar. Eu já fecho o olho, falo, não quero ver isso. Acho que quando eu tiver um filho vai ser o ó, porque eu falo, nossa, não, vai com outra pessoa, porque eu não quero ver essa questão do dente. E acho que isso talvez tenha gerado medo. E também por conta de um procedimento um pouco feito de uma maneira errada que um dia eu fiz e que também senti muita dor e muita tensão. Então hoje quando eu entro na cadeira do dentista, fica assim, ó, eu seguro aqui do lado, aqui eu só fico lá dessa forma. Você atende muita gente medrosa, muita gente com medo, ou só eu que tenho só eu que tenho essa Não, questão? o que eu mais escuto é isso, são histórias anteriores no dentista que geram Sim, enfim, esse medo do dentista, né? Então é super comum, infelizmente. Mas essas situações acabam gerando uma situação desconfortável que, claro, vai acabar atrapalhando, né, sim. o nosso procedimento. Eu tenho até algumas histórias, e até em relação um pouco que você comentou, comigo já foi diferente. Em relação à extração dos meus dentes, os dentes de leite, né? Uhum. Os dentes descidos, nenhum eu tinha coragem de tirar em casa. Minha mãe tinha que me levar no dentista para tirar todos no consultório, porque eu só tinha coragem de tirar lá Ai, que com ela. aflição. Mas eu acho que isso é uma situação que ela vai sendo gerada aos poucos com o paciente, desde, quem sabe, lá da infância, para aquele paciente se sentir seguro naquele ambiente. Então, acho que essa importância que a gente vem comentando desde o início, essa manutenção nas consultas, para gerar uma confiança no tratamento, né? E a manutenção mesmo, né? Dessa Exato. consulta. Então, é Exatamente. extremamente Que é outra importante. coisa que pega também, né? Essa questão de não saber muito bem que profissional que talvez seja um profissional bacana, um profissional que não, que às vezes não consegue oferecer aquilo que a gente precisa, que muitas vezes é simpatia, conforto, olho no olho. Eu falo que a gente tá carente disso, né? A gente quer Uhum. ser olhado, a gente quer ser visto, a gente quer que ficar na frente de um médico, às vezes, de um profissional, de um dentista, até de um terapeuta, que ele olhe nos nossos olhos, que ele acalme os nossos medos, às vezes, Uhum. assim como a gente faz em muitos momentos também. Uhum. Então é super importante isso. A nossa geração, assim, em relação a isso, ainda veio, assim, numa situação ainda melhorada, É, né? Eu escuto muito isso dos pacientes mais idosos, que com certeza sofreram algumas situações de fazer procedimentos sem anestesia ou até alguma extração desnecessária e que chegam no consultório já querendo ir embora. meu, eu fui fazer uma limpeza um dia e num lugar X. E aí, assim, deitei lá na cadeira e tudo mais. Aí ela começou a fazer e começou a doer Uhum. bastante. E eu já cuidava. Cada 6 meses eu cuidava e tal. Aí ela começou a fazer a limpeza e aí eu comecei a ficar ensanguentada. Tô falando sério. Começou a Ai. voar sangue no meu óculos. E eu não tava com gengivite, eu não tava com nada. Isso aí eu nunca Aham. tive. E aí eu peguei a mão dela e falei, tá doendo. Ela falou, você vai deixar eu terminar? Ai, Ou que você quer que eu dó. pare agora? Eu, ai meu Deus, eu tô na cadeira elétrica. Que horror. E você sabe É. que depois disso eu fiquei com os dentes muito sensíveis. A gente é sensível, mas o dente também pode ficar. Eu fiquei com o dente muito sensível depois disso. Minha gengiva nunca mais foi a mesma. Ó, essa profissional, aquela. Vamos melhorar essa experiência. Pois é, complicado. Então, haja paciência também pro medo, né, das pessoas que aparecem, porque é uma coisa que Exatamente. geralmente causa esse desconforto, né, Cá? Hum. Eu acho que você vivencia isso de uma forma bem
bem grande. Porque você trabalha, a gente estava conversando antes de começar aqui, você trabalha com cirurgia? Isso, eu faço a parte de cirurgia, de implante, então realmente a gente tem que primeiro trabalhar com esse medo, essa história anterior, né, do paciente, para depois planejar esse tratamento de uma forma que atenda ele e também a gente consiga concluir bem, não causando mais algum Trauma, né? trauma para o paciente, né? Sem Tentando ser atender traumático. bem. Tinha que vender assim, olha, tratamento dentário sem trauma. Sim. Como que é? É humanizado. Exatamente. Mas é a ideia que a gente tenta atender hoje em dia, né? E eu acho que fazendo dessa forma, realmente, o que eu percebo dos pacientes é exatamente isso. Eles vêm com medo, com uma preocupação. Mas a gente fazendo passo a passo aquele tratamento, ele acaba saindo. Não, que eu acredito que é uma coisa que tu escuta muito. Eu imaginei que seria pior, eu criei uma expectativa ali pior da situação, eu planejei algo, mas na prática não foi bem assim, né? Bem isso, né? Caramba. E falando em insegurança nesse nível, né? Porque lidar com a insegurança dos outros, acho que mexe um pouquinho com as nossas também, né? Você já em algum momento, assim, na sua profissão, você duvidou do seu potencial? Você chegou a, sei lá, falar, ai caramba, será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu tô indo bem? Será que eu tô atendendo tudo aquilo que essa pessoa precisa? Porque por detrás de um trabalho tem um ser humano, né? E todo mundo teve um começo, todo mundo tem um início. E essas inseguranças, elas são comuns de de aparecerem, né? De se apresentarem. Com certeza, acho que principalmente quando a gente está iniciando a carreira, e principalmente falando do paciente, eu acho que tem muita expectativa dos dois lados, né? E principalmente hoje em dia, a gente vive com uma expectativa estética, né, projetada, né? Putz, A sim. gente projeta modelos em outras pessoas, então a expectativa estética hoje em dia está muito elevada. E, claro, a gente, como profissional, com certeza gera uma ansiedade de conseguir entregar tudo aquilo que o paciente está esperando, Sim. né? Mas o que a gente vive hoje, vamos dizer assim, a questão complicada que a gente vive hoje é porque a gente observa modelos que muitas vezes não fizeram aquele procedimento que prometeram, né? E falam que fizeram, e aí dá todo aquelas coisas milagrosas, né? Que faz em casa. Exatamente, isso acaba com o nosso tratamento no consultório, porque não fizeram a metade do que estão falando, né? Mas acabam fazendo essa propaganda e o paciente chega no consultório querendo aquele resultado. Mas para começar, cada um, então cada paciente tem uma limitação. Então, eu não posso prometer que o mesmo resultado que eu chego no paciente, eu vou chegar exatamente em ti também, né? Exato. E eu acho que por esse motivo que muita gente também tem arrancado, né, a lente, às vezes, que fez e que não achou que não ficou legal. Porque eu acho que cada um é de um Exatamente. jeito, né? E você trabalha também, que é um ponto legal que você falou, com a autoestima da pessoa, né? Você Sim. trabalha com o amor dela por ela mesma, porque você trabalha com sorrisos, você trabalha com dente. Então, de alguma forma, você conserta, né, um pouquinho dos receios que possam existir nessa pessoa, às vezes um dente quebrado, às vezes realmente, né, um sorriso que não tá tão legal, não tá bonito. De alguma forma, eu acho que isso o dentista, ele tá muito com o sorriso dos outros na mão. Com certeza, essa parte é bem gratificante, a gente poder entregar de volta, talvez, uma insegurança, né? Sim. E o que eu percebo no consultório, na maioria das vezes, quem sabe um tratamento, né, com implantes ou com facetas que a gente faz, o paciente retorna no consultório com um cabelo diferente, com uma maquiagem diferente, com um procedimento facial, né, diferente. Legal. Porque uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa acaba iniciando um cuidado e faz essa manutenção para Eu costumo dizer que o primeiro passo é o mais difícil. Começar Exatamente. é onde tem o maior esforço. Depois que começou e entrou naquele ritmo, o negócio acontece. Então, às vezes, o ponto inicial é o dente, às vezes, o ponto inicial é alguma coisa nos olhos, às vezes, no cabelo. Mas tudo isso vai ajudando a pessoa a se movimentar de alguma forma. E muda mesmo, né? Muda. Porque essa questão estética, ela vem sendo, né, o principal
motivo aí da pessoa se sentir bonita. Lógico que não é só isso, lógico que não adianta nada, né? Uma estética maravilhosa se não tem nada dentro da cabeça, se não consegue ter consistência nos relacionamentos, se não sabe minimamente nutrir algo que conquista, que é uma coisa também que tem acontecido bastante, né? Eu acho que a beleza física ela é super importante, mas a beleza interna é algo que precisa ser cultivado cada vez mais porque está sendo deixado de lado. De alguma forma tá ficando para trás. E a gente precisa olhar, a gente precisa olhar com amor, com carinho, com atenção. Hoje em dia, como a gente está muito acostumado a olhar essa parte estética, a gente perdeu o interesse e a paciência em ver os detalhes que não estão aos nossos olhos. Que às vezes é um jeito específico da pessoa, às vezes é um comportamento específico da pessoa. E isso faz com que muitas entrem em relacionamentos abusivos, porque às vezes o cara ou a mulher é lindo ou linda, maravilhosa, e às vezes tem várias outras questões que não são positivas, não são bacanas, mas a pessoa permanece porque ela leva aquilo como um troféu. Nossa, mas ela é tão linda. Exatamente. Só que é linda o quê? E vai te deixar como? Destruída, feia, por dentro? Porque quando a gente tá triste, a gente fica feio, fisicamente também. Aquilo transparece, a gente apaga. O olho não brilha, sorriso não sorri direito. Então, um ponto muito importante, né? É olhar um pouquinho para essa questão interna. Exato. E às vezes algumas questões, inicialmente a gente às vezes até acaba escondendo, né? Não dando bola naquele momento, mas com o tempo isso vai se refletir, né? Acho que seria até uma pergunta que eu podia fazer para ti, né? Num relacionamento, iniciando um relacionamento, convivendo, né? Com as pessoas, como perceber esses gatilhos, né? Como... Os sinais, eles estão ali, tá? Para todo mundo. É só a gente ir um pouquinho mais consciente. Antes de sair com alguém, antes de se relacionar com alguém, a gente tem que colocar a mãozinha aqui, às vezes, respirar e falar assim, eu vou como adulta. Eu vou como responsável pela minha vida. Eu vou me amando. Eu vou entendendo que eu tenho características positivas e negativas. Por quê? Geralmente, o que faz a gente fechar os olhos são as nossas inseguranças, nossa falta de amor próprio, de autoestima, que fazem com que a gente fale, é só um detalhezinho, vai melhorar, depois eu mudo isso. E não, às vezes não muda, às vezes piora, entende? Então, olha todo mundo aí, pro início do relacionamento de vocês, que talvez agora vocês estejam vendo que não vai pra frente, não dá certo. Sempre teve uma característicazinha que fazia vocês, isso aí eu não gostei, mas depois deixa quieto, entendeu? Então é super normal a gente querer esconder e se desfazer desses detalhes, mas eles estão presentes. A gente falar que a gente não escutou, que a gente não viu, mentira. Tá ali presente, às vezes entre uma fala e outra, entre um posicionamento e outro, mas sempre estão ali. É a gente que realmente está emocionado demais, está amando demais, está apaixonado demais e não está pensando do jeito que a gente precisa pensar, com um pouquinho de racionalidade também. Ká, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Gostei muito de conversar com você, adorei suas perguntas, adorei suas dúvidas. Espero que tenha sido gostoso para você compartilhar essa hora aqui comigo. E agradeço o pessoal que está assistindo, peço que vocês compartilhem, deem os likes de vocês, deixem os seus comentários e participe também aqui do podcast, esteja aqui nessa mesa comigo, que eu vou adorar receber vocês. Certo, Ká? Lu, queria te agradecer muito também o convite, te acompanho há bastante tempo, então fiquei super feliz com essa oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho contigo. Que bom, adorei. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, pessoal.